Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um episódio do Shark Voice e vou dar uma recapitulada, digamos assim, sobre a questão do Shark, né, do Shark Voice. O projeto, né, ele iniciou com uma ideia de trazer várias pessoas de vários segmentos. Então, nós estamos numa empresa aqui de CRM, focada em tecnologia, e por que não trazer segmentos de CX, de marketing, na área de vendas, e tem dado muito certo. Então nós já conversamos com várias pessoas e tem tido esses insights, né, de vários segmentos e essas oportunidades, né? E hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui do meu lado, que também vai trazer vários insights, a Bruna Andrade. Bruna, obrigado por ter vindo e obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada pelo convite. Bruna, já aproveitando aqui, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Muitas pessoas, talvez, que vão nos assistir já te seguem ou já te conhecem das redes sociais, mas talvez ela vai falar assim, não, eu queria saber como é que eu vejo a Bruna, enfim. Você quer se apresentar um pouquinho mais para as pessoas? Sim, meu nome é Bruna Andrade, atualmente trabalho como coordenadora comercial de vendas com vendas diretas, mas tenho aí uma trajetória comercial bem interessante que a gente vai discutir aí ao longo da nossa conversa. Perfeito, vamos falar da área comercial. É a minha área também, legal, né? Então, vim do call center, mas a área comercial é uma área cheia vamos dizer assim, cheia de loucuras, né, Bruna? Sim. Então é uma área que eu acho que ela está em crescimento, né? E ela tem um perfil específico, né, para que a pessoa se dê bem nessa área. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou na área comercial, como é que deu esse insight assim, não, eu vou me tornar comercial, como é que surgiu isso? Foi muito engraçado, se eu contar como eu comecei de fato na área de vendas, você vai falar mentira. Eu comecei na área de vendas há 25 anos atrás. Numa ligação muito espontânea de uma pessoa que me ligou pra me vender um curso de informática. Não sei se você já passou por isso. Já, lembra? Sabe aquela ligação muito, né? que o pessoal ligava e falava assim, você ganhou uma bolsa de estudos no valor de 50% de desconto? Eu era a última matrícula para eles baterem a meta. Só que para eu poder fazer a inscrição do curso, eu tinha que me matricular. Só que para eu pagar o curso, eu tinha que estar trabalhando. Então, eles me ofereceram uma oportunidade de trabalhar no time de telemarketing do time dessa empresa na época. Então, eu fiz a matrícula para ser a venda 100, para eles baterem a meta e conseguir uma vaga no time de call center. Nossa. E aí, eu fui entender que eu era um golpe. Que não existia bolsa de 50%, que era tudo um script ali e tal. Fui entender que era uma mecânica. Aí fui entender que era marketing e tal. Na época eu tinha 16 anos. Isso faz muitos anos, não vou falar muito assim, senão vocês vão saber qual que é a minha idade. Mas foi assim que eu comecei a entender um pouquinho do mundo de vendas, o que era marketing, como fazer para fazer atração de cliente, como fazer para encantar através da necessidade. Porque eles fizeram uma sacada muito louca. Tipo, eles precisavam fechar a venda. Eles usaram da minha necessidade de precisar de um trabalho para fechar a venda, me oferecendo a oportunidade de trabalho. Então foi assim que eu me conectei com a área de vendas, só muitos anos atrás. Engraçado que isso ainda funciona. Sim. Se você for olhar, isso ainda hoje em dia é uma prática que muitas escolas ainda utilizam. Sim. Então foi assim que eu me conectei. Falando um pouquinho dessa parte, né? Como é que o seu perfil foi sempre ser mais espontâneo? Você acha que é importante ter esse perfil para a área comercial? Assim, 100%. Sim. 100%. Até para a pessoa ela se encontrar, né, nessa área. Tanto que você pode ver que quando você hoje contrata provavelmente pessoas para o seu time comercial. Sim. E as pessoas que não adquirem essa espontaneidade, elas não conseguem evoluir. É claro que a gente consegue desenvolver algumas habilidades para o time comercial, né, com pessoas que querem e estão disponíveis para se tornar o próximo nível. Mas se ela não estiver disposta a isso, ela não consegue evoluir, ela não consegue ter bons resultados. Sim. Porque ela não consegue se encontrar dentro da área. Pessoas mais introvertidas não geram bons resultados, infelizmente. Gostaria muito que fosse diferente. Sim. Não, eu concordo plenamente. Na verdade, aconteceu, não sei se já aconteceu essa situação, principalmente hoje, né, na era do home office, na era das entrevistas, né? Eu também não vou entregar a minha idade, tá, gente? Mas na época que antes nós íamos em agência de emprego, então tudo era presencialmente. Exato. Então, por conta da pandemia, né, a gente entende que as coisas se tornaram muito mais remotas. Então, muitas entrevistas a gente faz via Meet, via Teams. Exato. E às vezes ter uma pessoa, um candidato que tem um baita currículo, mas por ele ser muito introvertido, ele não consegue passar o quão bom ele é. Exato. E querendo ou não, você
precisa daquela informação que está sendo passada na imagem. Se a pessoa não fala com você, ela não te dá informação, você acaba pensando, será que essas informações que estão aqui bate com o que eu estou vendo? E se não bate, fica estranho, né? Você trouxe um assunto muito legal. Eu trabalhei com RH e aí fazendo uma pausa, né? Fui comercial durante muitos anos, quase 10 anos da minha vida. Fiz uma transição para a área de RH, atuei com RH 8 anos e agora estou na área de vendas novamente, porque vendas, a gente se vende o tempo inteiro, a gente é vendedor, não tem como. Qualquer área que você está atuando hoje, você é vendas. Não tem como você falar que você não gosta de vendas, senão você não está no mercado. Você está se vendendo o tempo inteiro. Qualquer área que você trabalha hoje, você está numa posição de vendas. E as pessoas misturam muito isso, não se colocando nessa posição, achando que vendas é uma coisa ruim. Não é. E nessa transição dentro do perfil de contratação, você entende que às vezes a pessoa ela tem um currículo descrito muito bom, mas ela não sabe vender aquilo que ela coloca. Sim. E às vezes eu fico me perguntando, como é que eu te contrato para uma área de venda se você não consegue vender quem você é? Que é o primeiro passo de venda. Vender para mim a tua imagem, a tua ideia. Como é que você vai, se você não consegue vender quem você é, como é que você vai vender o meu produto, a minha ideia, o meu projeto? Não casa. Então, às vezes eu falo, cara, eu queria muito te contratar. Eu vejo potencial em você, mas você não me vendeu. Você não brilhou meus olhos. E aí eu fico... Faltou. Sim. Não deu, eu queria. Mas você não me ajudou. Ô, Bruno, eu posso sair um pouquinho aqui do briefing? Pode, com certeza. Da ideia. Me chamou muita atenção esse ponto que você falou. E você tem alguma... eu não sei, como eu vou falar de mim, tá? Eu sou uma pessoa tímida. Apesar de não aparentar, eu sou. Mas eu consegui... É uma característica minha, mas eu consegui controlar a minha timidez a ponto de ela não ficar tão nítida, tão clara. Mas isso foi um toque que me deram. E acho que com o tempo, né, a gente vai amadurecendo e vai entendendo, a gente vai lidando com pessoas mais comunicativas do que você, e você vai aprendendo. Sim. Você tem alguma dica, por exemplo? Às vezes tem pessoas que estão nos assistindo que talvez elas perderam a oportunidade de trabalho numa área de comercial, ou às vezes até ela é uma pessoa boa, ela quer melhorar essa questão da comunicação. Como é que ela faz para se vender hoje de uma melhor forma? Você tem alguma dica que você poderia passar para o pessoal? Vou entrar agora, vou pausar a parte de gerência comercial, né? E vou falar um pouquinho da parte de mercado mesmo, de gestão de pessoas, recrutamento e seleção. O que acontece? A maioria das pessoas, elas não têm objetivos claros. Então, se você está se candidatando para uma área de vendas, você tem que entender qual é o objetivo da vaga. Sim. Então, a primeira parte é você entender para qual motivo você está se candidatando, que é o motivo de vendas. Então, o posicionamento é deixar claro e conectar a história que você está contando para aquela pessoa que está te entrevistando. Então, geralmente você deve fazer aquelas perguntas básicas para entender qual foi a história de sucesso daquela, porque você quer entender se ela vai gerar resultado para você. Sim. Dentro do seu time. E ela começa a contar e você não vai observando conexão naquilo que ela está te falando. Então, você começa a entender, será que é verdade o que ela está me contando? Só que o nervosismo atrapalha. Às vezes a história tem fundamento, a história tem verdade, ela é uma história que de fato aconteceu, mas ela está tão nervosa que ela não consegue. Por quê? Porque ela quer contar uma história que você quer ouvir. Conte somente a história. Como ela aconteceu, de fato. Né? Dados. Me conte uma situação que você teve uma dificuldade com um determinado cliente. Conte a situação como ela aconteceu. Não precisa enfeitar. Porque quanto mais você vai tentando criar uma história, né, enfeitar uma situação, mais nervoso você fica, porque você está inventando. Ou, a gente fala, criando firulas dentro de algo que você não tem embasamento de verdade. E aí é onde você se complica. E aí é onde você perde prestígio. Então, seja só você dentro de um processo seletivo. É isso que vai, de fato, vender quem você é. E aí, né, tentar entender que é uma posição ali de tranquilidade. Eu tento deixar dentro dos processos, independente da vaga que eu esteja contratando, a pessoa o mais leve possível. Então, eu geralmente começo os meus processos falando, não tem jeito fácil de fazer, tá? Não tem jeito fácil, é que nem demissão. Eu posso levar 2 minutos ou 2 horas ou um dia inteiro, no final eu vou estar te demitindo. Então, eu vou ser o mais curto e objetivo. Não é que eu não tenho coração, eu tenho. Mas é que não vai mudar. Entrevista é a mesma coisa, o objetivo é avaliar você se você tem potencial. Então, é 50-50, eu tô te avaliando, você tá me avaliando, combinado? Combinado. Você vai ser transparente comigo, eu vou ser transparente com você. E aí a gente tenta deixar mais leve, mas não é fácil. Não, imagino. Na verdade, pegando o gancho que você falou da questão de contratação, eu, por exemplo, né, o meu estilo de contratação de entrevistas, né, eu sei que a pessoa ela já vai estar nervosa naturalmente, porque às vezes a pessoa precisa, às vezes não, normalmente a pessoa precisa da vaga, né, então ela tem, então eu preciso saber, eu acho que e eu queria saber de você também, você tem que saber diferenciar o nervosismo de um bom profissional,
porque o bom profissional ele fica nervoso também, principalmente numa situação de trabalho, mas também quando a pessoa ela está, como você falou, fazendo essa firula ou mentindo simplesmente porque quer uma vaga, mas talvez não por necessidade, mas simplesmente porque quer, sei lá, receber um valor. Né? E eu falo muito isso porque, conversando com algumas CEOs aqui, elas falaram muito sobre isso, que a pessoa, o funcionário, ele tem a questão do dinheiro, né? Tem a questão do salário, mas ela também tem que comprar a empresa. Porque, querendo ou não, o funcionário ele sai, se vier um valor maior, ele vai lá e sai para uma outra empresa. Então, o que você entende sobre essa questão dessa parte de... Até focando mais no comercial também, né? A gente vai entrevistar a pessoa e a pessoa tem esse nervosismo, como é que você faz para fazer essa separação? Tá muito difícil contratar para todo mundo. Eu falo que, fazendo uma conexão com relacionamento, fazendo uma pausa engraçada, eu vou falar que a pista tá salgada. Mas para contratação tá da mesma forma, se a gente for trazer isso para o mundo organizacional. Tá muito difícil contratar. E a conta não fecha. Se você for olhar a quantidade de divulgação de vagas que a gente tem hoje e a quantidade de pessoas que falam que não tem oportunidade, a gente fala, poxa, por que o desemprego... O número não tá batendo, né? Não faz o menor sentido para mim, né? Que venho da área de recrutamento, trabalhando com RH. Só que as pessoas, elas estão com uma visão sempre da grama do outro, né? Então, a outra empresa é muito melhor do que a que eu tô, sempre o benefício é melhor, o meu líder não me valoriza, ela tá sempre olhando ali o contexto do outro, não olhando para dentro de casa, não arrumando o cenário. E a mesma coisa as empresas, estão sempre olhando para o profissional que já está trabalhando, não para o profissional que trabalha em outra empresa, não para o profissional que está trabalhando com ele, não está desenvolvendo o time dele, está tentando buscar alguém que está numa outra empresa que não vai sair de lá. Profissionais bons estão trabalhando. Não estou falando que quem está desempregado é ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a maior parte das pessoas que são boas, elas estão trabalhando ou empreendendo. Ponto, acabou. Essa é a realidade do mercado. E a gente tem que entender que quem está disponível precisa de desenvolvimento, de oportunidade. E às vezes é o que a gente não tem como disponibilidade como gestor, que é pegar uma pessoa do zero para treinar. Eu preciso o quê? Eu preciso gerar resultado dela. E aí às vezes eu não dou tempo para treinar, né? E aí a gente gera o quê? As frustrações. Então, falando de mercado, hoje quando um candidato vai analisar uma vaga, eu já marquei entrevista com 50 pessoas, confirmaram 20, foram uma. Eu selecionei loucura, uma, né? E aí no dia de começar ela não foi. Antigamente não era assim, né, Bruno? Eu vejo que, por exemplo, às vezes acontece hoje de o candidato ele escolher, lógico que, né, também eu vou deixar bem claro aqui, né, quando a gente vai fazer entrevista, eu entendo assim que, lógico que tem que ter um momento que a pessoa ela tem o horário para entrevistar, mas você vê hoje que o candidato ele exige mais do que propriamente o recrutador. E antigamente não era assim, né? Não. Então, tinha vaga lá, a pessoa ela tinha que se disponibilizar para estar naquele horário, naquele dia marcado. Hoje não, hoje às vezes a pessoa marca a entrevista ou não aparece, ou desmarca em cima da hora, ou ela quer escolher qual que é o melhor horário e o melhor momento para... Você viu essa mudança de mercado hoje para os dias antigos, né? Fazendo uma conexão entre candidato e cliente, a exigência é a mesma. Hoje o candidato tem o comportamento de um cliente. Sim. Ele escolhe a empresa de acordo com as informações que ele tem, os benefícios que ele vai ter. E aí a gente fala do salário emocional, né? Que é, beleza, eu vou ganhar X mil reais para trabalhar nessa empresa, mas deixa eu ver aqui quais são as reclamações que tem dos colaboradores em relação a essa empresa. Será que compensa eu ir trabalhar nessa empresa? Aí a gente está falando agora da NR1, não sei se vocês estão conectados em relação a isso. A gente está falando que hoje a minha responsabilidade como líder é entender que a pessoa vem de uma vida, né, de um game jogado já, né, cheio de traumas, mas a responsabilidade é minha como gestor de cobrar uma meta dela e falar assim: oi querida, tudo bem? Deixa eu te falar, quantas ligações você fez hoje? Ah, eu fiz 2. Por que você fez 2? Ah, porque hoje eu não tava bem. Você não tá bem? Por que você não tá bem? Eu tenho uma meta pra entregar e eu tenho que entender. Porque se eu falar pra... Como assim? 2 ligações, 8 horas de trabalho, 2 ligações de... Eu vou estar, né, sendo... Tá passando do ponto. Né? Então assim, cara, como? Entende? No final, como é que eu... E aí, seu líder, seu gestor, seu CEO, como é que você explica isso pra ele? Entende? Sim. Porque a gente é uma cadeira de cima para baixo, a gente vai recebendo e tem que entregar o mais leve possível pra gente. Então, por isso que a gente vê esse processo comercial, essa organização hoje, empreender, ser gestor, é uma responsabilidade muito grande. Eu imagino. E quem tá na ponta não tem noção. Então, eu falo pras minhas meninas, né? Hoje eu tenho um time de mulheres e liderar 100% mulheres? 100% mulheres.
maravilhosas e de faixas etárias bem diferentes. E aí vem a questão dessa diversidade, que é muito difícil, porque a linguagem nunca é a mesma para todas. E aí vem o erro de muitos líderes, né, dentro do time comercial, ou de qualquer time, mas focando no nosso time comercial, falando de vendas. Como que eu faço para você entregar resultado se a meta é a mesma para todas, né? A gente tem ali divide, cada um tem que entregar o seu. Como que eu faço que cada um me entregue? Eu tenho que entender qual é a necessidade de cada uma. E aí, esse é o maior erro da maioria dos líderes, é querer que todo mundo entregue do mesmo jeito, porque no final a meta é a mesma, não é. Um vai entregar pelo dinheiro, o outro vai entregar porque ama a empresa, o outro vai entregar porque ele gosta de mim. E aí é nessa conexão que eu tenho que fazer as coisas serem geradas. Então, hoje está muito complexo trabalhar. Sim, e eu queria pegar esse gancho do time comercial que você falou. Ô Bruno, o que você acha, o que você vê que é indispensável para uma pessoa fazer parte de um time comercial, principalmente você que é líder? Então, por exemplo, digamos que você vai contratar uma pessoa para o time comercial, e eu acho que isso fica a dica também, né? Então, o que você entende que é indispensável, o que esse funcionário tem que ter para ele ser um bom profissional da área comercial? O que ele tem que ter, hoje seria o mundo ideal, porque a gente tem o mundo real e o ideal. O ideal seria um bom setamento emocional, né? Ele entender o que são os gatilhos dele para que ele não precise de mim quando eu não posso estar com ele. Quando ele tiver uma dificuldade, ele saber como resolver o BO, né? Que nem sempre vou estar ali para resolver. O comercial sempre tem alguns BOs, né? Acontece sempre desafios. Tem. Alguns não. A gente tá apagando incêndio o tempo inteiro. Sim. Sabe aquela sensação de que o avião vai cair a qualquer momento e você tá ali. E aí, o que seria o mundo ideal? Que o time comercial tivesse essa disciplina de ter sabedoria para lidar com isso, e que o gestor, no nosso posicionamento, nós fôssemos o piloto automático, sabe? No momento de turbulência, eu coloco o piloto automático, eu levanto e vou ali ver se está tudo ajustado. Mas não, eu não consigo. Eu tenho que estar o tempo inteiro apagando incêndio de tudo. Então eu tenho que controlar o meu time, eu tenho que controlar o meu cliente, eu tenho que controlar o meu produto, eu tenho que controlar o meu mercado, eu tenho que controlar a minha vida. Como que eu faço? Então tá todo mundo nesse nível de esgotamento o tempo inteiro. O essencial seria a gente conseguir hoje ter pessoas maduras e entendendo que... Eu tenho uma frase tatuada no braço que eu falo pro meu time, eles vão falar, sabia que ela ia falar sobre isso. Vou falar, gente, desculpa. A vida não é justa e você é um adulto. Isso eu falo pro meu time quando eles começam a reclamar muito. A vida não é justa, você é um adulto. O que você vai fazer com isso que está acontecendo com você? Você vai ter que entender que... E para isso, é resposta para tudo. Mas fulano... A vida não é justa. Você é um adulto. E aí você vai ter que pegar essa situação e tentar resolver da melhor forma possível. Ponto, acabou. Então, geralmente quando as pessoas começam a... Não precisa nem falar, você foi só assim. E falando sobre essa... Falando agora, né, do que mais o pessoal comenta sobre tecnologia, né? Hoje o que mais se fala, ChatGPT, aquela coisa toda. Ô, Bruno, o que você entende a importância, por exemplo, da tecnologia na área comercial, que é a área que você atua hoje em dia? Hoje não tem como você desver as coisas, né? A tecnologia tá aí, existe muito receio de muita gente despreparada de que a tecnologia vai substituir os seres humanos. O que você acha sobre isso? Agora que eu vou te devolver a pergunta. Sim. Você acha que é possível? Substituir totalmente? Não. Não. Mas ela é 100% necessária. Sim, com certeza. Tem como a gente abortar a tecnologia, deixar... Não tem. Não vai tirar o emprego de todo mundo também não, tá, gente? Vamos com calma, sem estresse. Eu penso assim, tá, Bruno? Às vezes o pessoal acha que a tecnologia... Eu usei um termo aqui que eu nem sei se existe, que acho que é um substituidor. E não um substituidor, é um agregador. Exato. Porque ele veio para agregar, não para te substituir. Com certeza. Assim. Então, falando de CRM, por exemplo. Hoje a gente tem tecnologia que nos dá suporte para melhorar a eficiência do nosso trabalho. Ou seja, eu sou o tipo de pessoa que eu não gasto energia com aquilo que eu não preciso. Eu prefiro gastar energia com aquilo que de fato desprende, merece a minha energia. Então, eu falo para as meninas, a gente tem um sistema para verificar o histórico de compra do meu cliente. Quais são os produtos que ele mais compra? Se eu tenho essa informação ali, para que eu vou ficar perguntando para o cliente? Não é muito mais fácil já entrar em contato com ele falando, o produto X que você compra acabou de chegar em estoque, está em promoção. Vamos comprar?
Não é mais assertivo esse contato? A gente não consegue ter uma conexão certeza. mais fácil, eu não consigo vender com mais leveza, eu não consigo ter mais resultados. Então a tecnologia, o CRM, os históricos, os dados, ele vem para nos favorecer e trazer melhores resultados. Só que aí eu tenho a ponta que tem resistência. Eu tenho a informação, eu tenho o resultado, eu tenho a empresa investindo em tecnologia e eu tenho o humano resistindo a isso. Aí ele vai ser substituído. Então, quando eu consigo casar, que foi o que você falou, fazer a conexão em tecnologia junto ao humano, aí a gente tem um time de sucesso. Quando eu tenho uma empresa que investe em tecnologia, por exemplo, eu tenho uma estrutura tecnológica com pessoas boas, a gente vê isso refletindo em dados, em resultados. O número de faturamento a gente vê expressivamente muito melhor do que empresas que não têm estrutura, que não têm investimento, que não têm tecnologia. Aí você contrata um jovem que saiu de uma empresa que tem tecnologia e coloca ele numa empresa que não tem, ele não consegue trabalhar. E ele reclama. Ele fala, porque a empresa que eu estava... Tinha. Aí fala, essa não tem. Aí ele começa a reclamar. Então aí a gente tem esses processos de adaptação que são difíceis. Mas a tecnologia não tem mais como você desver, é impossível. O chat hoje, ele é meu parceiro. Ele é um custo, assim... Óbvio que a versão paga, ela traz mais benefícios, mas você não precisa nem investir e você tem ali um assistente no seu dia a dia. Para te facilitar nos seus processos. Então erra quem quer. Ô, Bruna, e é muito verdade nessa parte que você falou da tecnologia. Eu vou falar um pouquinho do que eu enfrento aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 tipos de empresas quando normalmente a gente vai falar de CRM. Nós temos empresas que elas já têm CRM, só que não é muito bom, só que ela não quer mudar, porque ela já acostumou com algo que não é bom. Então ela fala assim, não, para mudar vai dar muito trabalho, é custo, e querendo ou não implantar uma ferramenta nova, de fato tem toda uma movimentação, só que é necessário, porque a pessoa às vezes está perdendo dinheiro porque não está com algo bom, e às vezes é algo até mais caro. Então esse é o primeiro tipo de pessoa, né, que é a pessoa resistente à mudança. E o segundo é aquela pessoa que não tem e ela não investe porque ela acha que ela não precisa. Exato. E aí, eu acredito que isso também acontece muito com a área comercial. Sim. E acredito que acontece com a tecnologia também na área comercial, como você citou. Às vezes a pessoa não tem, mas está perdendo cliente. A gente não tem histórico. Mas não precisa não, põe aí no papel, Sim. põe no Excel. Como é que você vê essa parte de gestão aí de tecnologia nessa área, na área comercial? O que mais me pega, Bruno, o que me deixa assim... Eu trabalhei numa empresa que vendia produtos de tecnologia, falava de tecnologia, mas nos bastidores o que a gente menos tinha era tecnologia. Sim. E aí eu entendo, os custos de tecnologia hoje para implementação, eles não são baratos. Não. Mas assim, se você for colocar na ponta do lápis, se você for fazer cálculos, isso te economiza custos de pessoas. E infelizmente, custo de pessoas hoje é muito alto. A gente teve uma mudança tributária agora que muitas empresas fizeram a abertura de novos CNPJs para pagar menos impostos, porque dentro do KENAI que elas têm hoje, não vai funcionar e assim, é absurdo manter pessoas dentro daquele modelo de negócio. E infelizmente tem algumas sacadas que a gente precisa fazer para poder ter uma margem de lucro, senão a gente falha, a gente fecha as portas. E aí quando você vai colocar na ponta do lápis, você fala assim, cara, se eu colocasse um CRM para facilitar a minha exportação de informação, o custo é X. Não vou colocar. Eu vou contratar uma pessoa. Aí, beleza, contrata uma pessoa para fazer isso no Excel. Só que aí a pessoa, ela falta, ela perde informação, ela não tem familiaridade com o Excel, ela não tem organização com as informações. Nossa, aí ela, né, perde dados. Será que valeu a pena? Esse baixo custo, eu falo, desculpa a expressão, mas economia porca, que é uma expressão que a gente usa dentro do mercado. Entende? Então, é isso que me incomoda. Às vezes a gente tá falando para o cliente investir numa ferramenta minha, falando que essa minha ferramenta vai mudar a vida dele, mas quando eu olho para o cenário da minha organização, para o meu time, eu não estou otimizando e não estou investindo para que o meu time tenha melhores condições de fazer o trabalho de uma melhor forma. Sim. Então, tecnologia para mim, para algumas coisas, elas são essenciais. E existem algumas ferramentas hoje que ainda são muito falhas em trazer informação. Fala, como assim isso aqui não faz isso? Tem um monte que está fazendo, essa não faz, ia ser bem melhor, bem mais cara. Como é que não faz? Às vezes eu quero falar, tem que falar para fazer isso aqui, precisa, tá precisando, vamos atualizar.
O Bruno, e falando sobre essa parte de vendas, né? Como hoje você lidera um time comercial, a gente tem, acho que, 2 desafios. Eu queria que você falasse um pouquinho dos dois, tá? Primeiro é a venda, né? Então você falou um pouquinho da questão de gestão de pessoas, de um perfil que o profissional tem que ter para ser um ótimo profissional no time comercial, da parte que seria a ideal e da parte real, né? Do perfil de um funcionário. Mas a gente fala da questão da venda. Então, o primeiro desafio é a venda em si, né? A gente conseguir fazer a venda. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como é que faz também para manter o cliente, né? Porque eu acho que são 2 desafios, né? Que tem a parte de vender e manter aquele cliente fidelizado. Como é que você enxerga o cenário hoje? Hoje a gente vive num mundo de muita concorrência, né? Hoje os produtos, nada se cria, tudo se copia. Então, tem muita empresa, só muda o nome, né? Há muita similaridade sobre os produtos, então o que muda é o time que você tem, a fidelidade que ele gera, o que você entrega, né? Se de fato o que você vende é o que você entrega lá na ponta. Porque a dificuldade nem sempre tá no que você vende, tá no que você entrega. A dificuldade não tá na venda, tá no pós-venda. Sim. E isso que eu costumo falar pro meu time, beleza, você entregou o produto, você vendeu para o cliente. Quando ele te procura, quando deu o problema e você foge dele, você perdeu a oportunidade de vender de novo. Aí você perdeu a sua venda, a sua próxima venda, porque você tem meta todo mês. Você é um time que a venda é cíclica, né? A gente tem que vender a meta todo mês. Não muda. Inclusive, quando você bate meta e supera, qual que é o desafio do comercial? Você superou, então significa que você é bom, você vai ter que superar a superação, né? Então, o desafio não está na venda, está no pós-venda. Minha visão comercial hoje é fidelizar o cliente no pós-atendimento. A minha dificuldade não está na venda. Eu não vejo dificuldade em vender. Porque quando o cliente tem uma necessidade, ou quando você gera uma necessidade, a venda acontece. Sim. É manter ele que é o mais difícil hoje. E o manter é gerar conexão, é gerar respeito, é entregar a qualidade daquilo que você promete, independente do produto que você vende. Quando é um produto de necessidade, quando é um produto tangível, ainda é mais fácil. E quando ele não pega? Né? E quando é um sonho? E ele tem uma frustração. Então é muito difícil. Então é a conexão, as relações, é um time que entende a responsabilidade que ele tem, que ele vestiu a camisa, ele tem que jogar. Se ele for convocado, ele vai ter que fazer gol. Viu? Falando aí já uma conexão. Então. Eu concordo plenamente e eu acho que também está muito linkado à próxima pergunta sobre a questão de mercado, né? Mercado futuro. Então, por exemplo, né, trazendo aqui para o meu meio, hoje, né, nunca se teve tanta concorrência como se tem hoje. Então, como eu falei, hoje a gente percebe que tem várias, falando aqui de ferramentas de CRM, nós temos inúmeras ferramentas de CRM. Assim como eu acredito que no teu segmento também sempre existe a concorrência. Então eu, por exemplo, penso que eu preciso me diferenciar dos meus concorrentes, das pessoas que oferecem, digamos, serviços parecidos com o meu. Então o que eu entendo? Que hoje se perde muito, uma coisa que eu tento manter, conexão. Sim. Porque às vezes a empresa ela quer vender, mas ela não quer ter uma conexão com o cliente. Sim. Que é aquilo, né? Vendi, pronto, já fiz a minha parte, daqui para frente... já vendi, então ele usa a ferramenta, enfim. Só que quando você cria uma conexão de sentar e entender a questão de necessidade, você fortalece, você cria um vínculo que talvez outras empresas não criam. Sim. Né? Como é que você enxerga essa parte, por exemplo, na área comercial, daqui para o futuro? O que essa empresa ela tem que ter, falando do teu segmento, por exemplo, para se diferenciar aí dos demais? O meu segmento é tranquilo hoje, né? O segmento que eu trabalho hoje, que é um segmento de beleza. Então, no mundo de skincare, autocuidado, né, autoamor, isso é automático, a gente vem despertando essa necessidade. Então, graças a Deus, o meu negócio, né, para da onde eu venho, eu não vejo problema. Porque a venda lá acontece, tanto que eu falo para as minhas meninas, eu falo, cara, o nosso produto ele se vende sozinho. Sei que vocês vão ficar curiosos, mas é isso. Entra lá nas minhas redes sociais, vocês vão saber de onde eu trabalho, mas... ele é automático, ele se vende sozinho. Então, as meninas precisam fazer... E aí é o que eu falo, não é só tirar pedido. Entendeu? É gerar conexão. O pedido, ele acontece sozinho, ele vai gerar necessidade. Pedido qualquer pessoa tira, né? Conexão. Exato. Agora, tipo assim, você gerar conexão, você ser a referência é o seu diferencial. Na área comercial, em qualquer área que você... Quando o cliente te procura o Bruno, é porque você gerou conexão. Se ele não sabe quem atendeu ele, se qualquer pessoa serve, não é mais sobre o Bruno. Sim. É sobre o produto.
E aí, legal, o produto faz a diferença. Eu costumo falar que eu tenho muito... Quando a gente vira comercial, quando a gente vira líder, quando a gente trabalha na área de atendimento, tudo vira avaliação, você já percebeu? Você é do tipo que avalia atendimento onde você vai? Sim. Então, a gente se torna mais crítico, digamos assim. Eu sou muito crítica em atendimento. Eu falo, eu não preciso entender 100% do meu produto quando eu entro diretamente num lugar, mas eu entendo de negócio. E quando eu entendo de negócio, eu vou correr atrás de entender de produto. E quando eu entendo de produto, eu entendo de pessoa. E o resultado ele vai acontecendo dentro desse processo. Então, cara, gerar conexão é a primeira parte para o negócio acontecer. Então, às vezes, você não sabe falar do seu produto, mas você gerou conexão, você vendeu. Sim. O cara fala, qual que eu não vou comprar do Bruno? Então, legal. Você fica com vergonha de falar não. Então, às vezes é muito mais fácil você vender pela conexão do que pelo conhecimento de fato do teu produto. É óbvio que eu tô falando isso e aí abro vários parênteses, porque existem produtos que precisam, obviamente, gerar necessidade e tal. E aí a gente tem que ter a maturidade de entender quais são as camadas que isso serve ou não para sua necessidade. Mas tudo é conexão hoje em dia, não tem como. Não tem como você... O que mais vende hoje em dia? Você vender, gerar uma boa experiência. E aí não tô falando de você não gerar dificuldade de problema, porque hoje não existe o cliente não ter problema com o seu negócio, com o seu produto, com o seu serviço. Não tem como. Em algum momento ele vai ter um problema com aquilo. No funil vai acontecer, né, na experiência do cliente. Mas como você vai resolver isso? Como você vai lidar com o problema depois, né? Você resolveu, ele pode até falar quando ele vai te indicar que ele teve um problema, mas ele vai falar que você resolveu o problema. Então ele tá te indicando, dizendo que você tem problema, mas que você é bom resolvedor, que você resolve o problema. Pior do que aquele que vai indicar uma empresa, vai falar ali numa conversa sobre uma empresa que gerou um problema e não resolveu. Qual que ele vai preferir? A que resolveu ou a que não resolveu? Porque problema todas as empresas acabam gerando em algum momento dentro da experiência do cliente. Não tem como, a gente não consegue fugir disso mais. Os Correios param, a gente tem problema de entrega. É culpa sua? Não. Você depende deles, dependendo do seu processo. A energia cai, né? A gente vai na companhia elétrica, né? E está além do que a gente pode fazer. Aumentou a gasolina, todo mundo entrou de greve, você não tem mais o processo de entrega, a Uber, né, parou ali, todo mundo resolveu não fazer. Como você controla isso? Você não controla, mas como você vai resolver isso? Então é a partir do que você faz com o problema que você tem que vai gerar a sua experiência positiva ou não para o seu cliente. Bruna, e aí falando um pouquinho de liderança, né? A gente falou sobre o perfil de um comercial, por exemplo, a gente falou, mas sobre a questão de um líder, né? O que você identifica, por exemplo, que o líder precisa ter até para fortalecer os seus resultados, um líder comercial? O que você daria como sugestão, como dica aí para um líder comercial? O líder ele precisa ter confiança no trabalho dele, ele precisa ter referências, né? Ele precisa ter e ser referência. Ele precisa ter um game muito bem jogado e ele precisa entender que o time vai ter altos e baixos. Sim. E que, no meu ponto de vista, e vendo até de um cenário que eu vivi recentemente, dentro de uma equipe, você não pode ter seus preferidos, por mais que você indiretamente tenha, porque às vezes não é nem escolha. Mas a personalidade sua bate mais com outra pessoa? Sim, enfim, e tá tudo bem, não tô falando que isso é errado, mas é um time, a gente tá falando de time. Então, às vezes aquela pessoa que gera mais resultado, a gente tende a dar mais atenção, porque ela gera mais resultado. E aquela que gera menos resultado se sente excluída. Ou ao contrário, a que gera menos resultado é o mais bajulado. E quem gera mais resultado é o excluído. Porque ele faz sozinho, ele não precisa de atenção, porque ele sabe fazer. Não dá, é um equilíbrio. Tanto um quanto o outro precisa, em medidas diferentes, de atenção. Então, quando o líder entende isso, e aí vem a questão do conhecimento, de você entender e você ter confiança do seu trabalho, e aí você consegue equilibrar isso e ter conversas, né, diferentes, porque são perfis diferentes, você consegue ter sucesso. Então, para um líder ter ser mais saudável, não enlouquecer nesse mundo maluco que a gente vive, é esse equilíbrio, é entender que tanto que gera resultado quanto que não gera, precisa de atenção e estratégias diferentes.
Certo. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo, né? Conversando. Tem que ter uma parte 2. Uma parte 2, concordo. E eu queria, assim, agora ir para a câmera, né? Para as pessoas que estão nos assistindo. Talvez tenham líderes comerciais aqui me ouvindo, né? Nos ouvindo aqui. Pessoas que trabalham com a área comercial e está passando por esse momento aí de dificuldade, quebrando a cabeça talvez com os liderados, ou liderados também tendo dificuldade. Bruno, olhando para a câmera assim, se você fosse dar um conselho para uma equipe comercial que está nos assistindo aqui, qual que você daria para que eles sejam bem-sucedidos na área que eles atuam? Cara, para ser bem-sucedido, tem que entender que toda chuva para. E todo sol também se transforma em chuva. Então, nada é fixo. O momento ruim, ele passa. E o momento bom também. Então, acho que é isso, sabe? Você enxergar que nada é estático. Nada está. Nada é fixo, nada está em pedra dentro da área comercial. Tudo é moldado. Então, para que você tenha... para que o que hoje é ruim possa se transformar num resultado melhor, você tem que olhar para aquela situação como algo que... Tá, o que eu tiro de lição disso? Aí você pega isso aqui e tenta fazer alguma coisa melhor. Acho que, não sei se ficou claro o meu exemplo, mas assim, não tem como você sair de uma situação ruim olhando para ela como uma coisa de fim de mundo. A gente saiu de uma pandemia. Que ninguém esperava, né? Nunca, né? Acho que nunca aconteceu. Hoje, e é um exemplo que eu sempre uso em treinamento, em reunião de alinhamento, em feedback, one-on-one, tudo. Cara, não tem como você fazer algo diferente se você ficar se vitimizando. Seja você um líder, seja você um liderado. Não tá bom? O que você vai fazer para ficar melhor? Porque só falar que não tá bom, não muda. O problema. Acho que esse é o maior conselho. Tá bom, não tá bom, por quê? Quem que vai resolver o seu problema? E aí o conselho pra gente fechar, Bruno. Fala para quem resolve. Líder, você tem um problema com o seu liderado? Fala com ele. Liderado, você tem um problema com o seu líder? Fala com ele. Você tem que falar para quem resolve. Hoje em dia a gente tem um problema muito grande em times. O liderado fala para o liderado que ele tem um problema com a empresa, com o líder. O liderado vai fazer o quê? Com o amigo dele. O amigo dele, que poder que tem para resolver? Aí o líder tem um problema com o liderado. Aí ele fala pro outro líder que ele tem um problema. E ninguém resolve nada. E aí fica todo mundo com aquela tromba desse tamanho. O resultado não acontece. Acho que cria assim, também uma intriga dentro do time que não resolve, né? Sabe? E assim, a gente precisa entender, e de novo, o que eu falo, a vida não é justa, cara. A gente é adulto. Sim. Tem que ter conversas difíceis. Fala pra quem resolve. E aí a gente vende mais. Acho que é isso, Bruno. Bruno, eu quero te agradecer novamente. Obrigada. Né, pela presença. Várias dicas aqui, né? Eu sempre brinco, né? Falo, gente, peguem papel e caneta para anotar, porque conhecimento é muito valioso. Sim. Ainda mais conhecimento gratuito, né? Que você vai lá e joga no YouTube, assiste. Exatamente. E aí eu queria deixar o espaço da câmera também para você deixar suas redes sociais. Então, pessoas que querem, eu quero seguir mais, quero ver mais os vídeos da Bruna Andrade, como é que eu faço? Como é que faz para te achar? Quais as redes que você quer compartilhar com o pessoal? Fica à vontade. LinkedIn, Bruna Andrade. Eu faço algumas consultorias com o objetivo de desenvolvimento de carreira, até porque eu me apaixono por essa parte de desenvolver pessoas. Então, quem quiser dicas aí de liderança, contratação, a gente está no mesmo barco. Então, acho que o LinkedIn é a melhor rede de conexão para network. Tá, você é assídua do LinkedIn também? Você usa ele bastante? Bastante. Usem o LinkedIn, que lá vocês vão ter bastante informação. Inclusive, faço muitas contratações por lá. Contratações não, mas pelo menos os candidatos a gente consegue filtrar por lá, ajuda bastante. Bruna, já aproveitando uma última coisa, dá uma dica pessoal do LinkedIn. Às vezes tem gente que está se candidatando e às vezes a pessoa vai lá e tem algum errinho no LinkedIn, às vezes a foto não está legal. Você tem alguma última dica para dar, pessoal que está procurando trabalho, alguma coisa do tipo? Tem. O perfil tem que estar alinhado com o seu objetivo. Né? Aí a pessoa tem o LinkedIn, não tem foto, não tem capa, não tem experiência, não tem nada. Quem não é visto não é lembrado. E a mesma coisa do currículo. Não adianta você ter lá no seu currículo objetivos desfocados. Aí tem lá comercial, atendimento ao cliente, ok, tá casado. Mas aí tem comercial, área de limpeza, não que não possa, mas cada currículo tem que ter um direcionamento. Então, se você quer um currículo para uma área de administração, faça um currículo para uma área de administração. Você quer trabalhar na área comercial, faça um currículo para uma área comercial. Tenha currículos direcionados. Porque se eu pego um currículo que tem vários objetivos, eu não sei qual objetivo eu te contrato. E se eu estou contratando para o comercial, seu currículo não serve. Perfeito. Acho então fica a dica.
Gente, eu quero agradecer novamente esse vídeo. As fotos vão estar nas redes sociais, tá? Da Shark Data, o LinkedIn da Shark Data também. E nós vamos colocar o vídeo na sexta-feira, lá no YouTube, para você assistir ele na íntegra. Mais uma vez, quero agradecer a Bruna. Eu que agradeço. Tá? Vamos depois marcar um segundo ponto. Super top. Topa? Top, com certeza. Obrigado por nos acompanhar até aqui, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, obrigada.